Bem-vindo a todos que nos assistem. Eu sou o Maurício, seu professor de redação. E aqui nós desvendaremos a redação do Enem. Suas características, sua forma, seu conteúdo, seus segredos, cada detalhe com o objetivo de te levar à nota 1000. Sim, é possível. Então, vamos lá. Essa aqui, que é a nossa sexta aula, ela se estrutura com o objetivo de tratar de dissertação de maneira profunda. Nós vamos dissecar a estrutura da dissertação. Olha que palavra bonita, hein? Dissecar. Dissecar consiste em abrir para ver o que vai dentro. Você deve ter visto já esse conceito, ele é muito usado na biologia, por exemplo. Dissecar um animal para conhecer as suas estruturas ou partes internas. O que nós faremos aqui é dissecar o texto dissertativo, com o intuito de entender como ele funciona estruturalmente. Aquilo que muitos que estão nos assistindo aprenderam com o nome de introdução, desenvolvimento, conclusão e assim por diante. Vamos falar de o que representa isso dentro do texto dissertativo. Então vamos lá. A dissertação, ela requer uma organização. E isso não é algo único e exclusivo do texto dissertativo. Na verdade, toda a expressão humana requer uma organização para que o interlocutor possa compreendê-la. Ou seja, toda a comunicação humana, não só no texto dissertativo, mas em qualquer tipo de relação comunicacional, ela é algo que liga dois elementos, ou dois entes, ou, se você preferir, duas pessoas. A primeira, que é o enunciador, e a segunda, que é o interlocutor. E entre essas duas pessoas haverá um terceiro elemento, que é o tema do assunto. É também chamado de terceira pessoa. O que importa entender aqui é que a comunicação, ela é um processo que liga dois indivíduos. Portanto, para que ela se estabeleça de forma eficiente, se espera que haja organização no conteúdo que é comunicado. Então, por exemplo, nesse momento específico, eu estou aqui nos nossos estúdios de Hollywood, gravando a aula, e você está aí assistindo, certo? Perceba que entre nós há uma relação de comunicação. E ela só é possível porque o meu discurso aqui, proferido, está minimamente organizado. Se de repente eu começasse a tratar aqui dos temas de formas desconexa, usando palavras completamente incompreensíveis, redundantes, rebuscadas, com certeza eu prejudicaria essa nossa relação comunicacional. Portanto, estou abrindo esse parênteses para dizer o seguinte: a organização ela é uma necessidade da linguagem humana. Mais do que isso, né? A organização é uma necessidade do pensamento humano. Portanto, comunicação desorganizada está fadada ao fracasso. Por isso que a dissertação demanda uma organização estrutural, porque ela é, antes de qualquer coisa, uma peça de comunicação entre indivíduos. Você, ao escrever a sua redação, será o enunciador de um conteúdo, e o corretor, 2 ou 3 corretores que lerão o seu texto, serão os interlocutores, aqueles que receberão o conteúdo enunciado. Portanto, a dissertação, ela exige organização, assim como todo pensamento, assim como toda a expressão comunicacional do ser humano. Dissertação exige organização. Inclusive, a palavra dissertar, ela traz no seu sentido a ideia de organização. Se você observar aqui, ó, a palavra tem o prefixo dis. Esse prefixozinho aqui, dis, é o mesmo que você encontra, por exemplo, na palavra dispor, que quer dizer organização. Portanto, dissertar significa, de maneira organizada, expressar um ponto de vista. E em termos de texto, e agora entrando de fato na questão da produção textual, organização significa construir uma linha textual. E essa linha textual vai seguir de maneira coerente. Ela pode ser compreendida a partir de 3 palavras simples: começo, meio e fim. Começo, meio e fim é a organização central do pensamento humano. Perceba que essa aula aqui, que não é uma dissertação,
ela é estruturada em começo, meio e fim. Tudo bem? O livro, não importa se é literário, se é um livro técnico que você pode ler na sua vida, qualquer que seja, você vai encontrar a estrutura de começo, meio e fim. Filmes que você assiste, não é? Em geral, apresentam a estrutura de começo, meio e fim. Então, o que nós estamos tratando aqui, repetindo, não é algo típico da dissertação, simplesmente, mas é algo típico do próprio pensamento humano. Organizar as coisas numa linha de progressão ou de gradação, que vai do começo, passando pelo meio e, por fim, chegando ao final. Começo, meio e fim. No caso do texto dissertativo, o que nós temos é a apresentação de um ponto de vista, conforme nós vimos na aula passada, não é? O ponto de vista sobre um tema pré-determinado. Portanto, você vai exibir ao seu leitor, no caso, o corretor do seu texto, você vai exibir o que pensa sobre aquele tema apresentado. Portanto, eu vou mudar um pouquinho essas palavras começo, meio e fim, e vou usar outras no lugar. Por exemplo, apresentar, desenvolver e concluir. Perceba que agora são 3 verbos no infinitivo que correspondem às 3 partes básicas do texto dissertativo. Portanto, considerando que você vai fazer a demonstração ou a exibição do seu ponto de vista, você, para que faça isso de maneira organizada, precisará, lembrando, desde que você faça de maneira organizada, você precisará passar por esses 3 passos, que podem ser entendidos como apresentação da ideia, desenvolvimento através de argumentos e conclusão. No caso do Enem, pode ser entendido como uma proposta de intervenção. Lembrando de novo desse que é o 5º critério. Então, apresentar, desenvolver e concluir. Se você ainda quer algum termo mais específico, nós podemos entrar ainda nas 3 formas mais básicas de se nomear as estruturas do texto dissertativo, que são essas aqui, ó: introdução, desenvolvimento e conclusão. Toda aula de dissertação vai irremediavelmente passar por esses termos: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução consiste, portanto, na apresentação ou no começo do seu texto, que em geral é a ideia central ou a tese, aquilo que o aluno pensa, ponto de vista, não é? Sobre o tema. Depois vem o desenvolvimento, que é o meio do texto. É a maneira com a qual o aluno vai desenvolver o seu ponto de vista. Ou, para usar uma palavra que nós temos utilizado aqui bastante, ele vai desdobrar o seu ponto de vista. E depois vem a conclusão, que é o fim do texto, que é o momento final no qual o aluno vai concluir seu raciocínio, em geral, no caso do Enem, demonstrando a proposta de intervenção ao tema com detalhamento. Percebeu como é que funciona então? Introdução, desenvolvimento e conclusão, que são as 3 partes fundamentais do texto dissertativo, correspondem basicamente à estrutura do pensamento humano, que se organiza em geral em começo, meio e fim. A partir disso, a dissertação apresenta a mesma estrutura. E claro, tudo isso respeitando a necessidade que o aluno tem de demonstrar criticidade, clareza de ideias, respeitar a norma culta, ser coeso e coerente e apresentar a proposta de intervenção. Portanto, se houver criticidade, clareza, coesão, coerência e a proposta, e você seguir esse preceito de começo, meio e fim, o seu texto vai se estruturar de maneira adequada. Aí você, sentado na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de sapê, no metrô, no trem, no ônibus, assistindo essa aula, pode pensar o seguinte: mas o que eu devo colocar na introdução de um texto dissertativo? O que eu devo colocar no desenvolvimento e qual é a melhor maneira de concluir uma dissertação? Ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. O que fazer, já que eu sei que preciso seguir esses preceitos? Então eu vou mostrar para vocês o que seria uma introdução com exemplos, o que seria um desenvolvimento e o que seria uma conclusão. Lembrando que no caso do Enem, a conclusão aqui se refere quase sempre a
proposta de intervenção, para que você comece a mapear como fazer a introdução do seu texto, como desenvolver e como concluir. Então eu vou inserir aqui na nossa lousa informações específicas sobre introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos falar de introdução. A introdução, o começo, a apresentação do seu texto é, digamos assim, o abrir alas do processo argumentativo. Aliás, é uma das partes mais importantes e para alguns alunos é uma das partes mais difíceis. Eu costumo dizer que é o aluno que fica na chamada ditadura da folha em branco. E você já deve ter passado por isso, né? O que é a ditadura da folha em branco? É quando você aí vai fazer uma redação e lê o tema, interpreta o tema perfeitamente, depois olha para a folha em branco, pega a caneta, vai começar e não sabe como começar. E aí permanece ali olhando para aquela folha em branco e o tempo passa, e no caso do Enem não é tanto tempo assim, portanto isso resulta em desgraça total. Olha o drama. Pois é, aqui a introdução ocupa um papel fundamental porque ela não pode de maneira nenhuma servir como pretexto para que o aluno fique lá olhando para a folha em branco. Por isso que eu sempre recomendo, ao fazer o rascunho, que o aluno já vá mapeando as suas ideias, para que ele saiba qual que é a sua tese ou ideia central. Porque uma boa maneira de começar a dissertação é a partir da própria tese. E eu vou falar disso aqui durante a explicação da introdução. Então começa assim, ó. A introdução é a parte do texto que contém o título. Aí você olha para essa palavra título e pensa, e será que é obrigatório? Será que eu preciso colocar o título necessariamente? Pois é, eu digo para você, coloque título no seu texto. Textos que não contêm o título não vão ser eliminados do processo de correção, não mesmo. Entretanto, o título faz parte da introdução do texto. É como se você nomeasse o seu texto para que o leitor, desde o princípio, já soubesse com que vai lidar, o que encontrará. Portanto, coloque o título. Tudo bem? Não deixe de colocá-lo. Uma redação sem título pode ser considerada uma redação com uma introdução ineficiente. Que tipo de título eu devo colocar no meu texto? Bom, a ideia é que você não comece pelo título diretamente. Ou seja, que você não comece colocando o título e depois fazendo o texto. A ideia é que o título deve ser uma frase simples, 2, 3 ou 4 palavras no máximo, que sirvam para nomear o texto. E geralmente o título é retirado de dentro do próprio texto. Portanto, faça primeiro a sua dissertação, despreocupe-se com o título e depois, no meio do seu texto, vá até lá, escolha uma frase ou uma expressão que você acha que sirva bem para nomeá-lo. E aí você chega ao título da dissertação. Tudo bem? A introdução é a parte do texto que vai orientar o percurso textual. Deve ser respeitada, portanto, porque ao orientar o percurso deve ser usada para que se evite o que eu chamei aqui de desvio de rota. Evite ao máximo esses tais desvios. A introdução, portanto, deve ser uma parte sólida do texto que orientará o percurso dissertativo. Não faça um parágrafo aleatório. Não despreze a importância da escolha do primeiro parágrafo. Lembre-se, a dissertação, além do abrir alas, é aquilo que vai orientar esse percurso. Então, muita atenção na escolha do que você colocará nessa parte do texto. O que eu gosto de sugerir aos alunos? Especialmente aqueles que estão um pouco, digamos, amarrados, não conseguem desenvolver bons textos, sentem aquela insegurança na redação. Eu costumo orientar o seguinte: ora, utilize a introdução para fazer a explicitação da sua tese. O que é explicitação? Ora, apresente aquilo que você pensa. Lembra da aula passada, quando nós falamos do ponto de vista, o que você pensa do tema de redação? Portanto, use isso como introdução. Aí você fala, por quê? Ora, porque pense bem, se você utilizar a introdução para apresentar diretamente o seu ponto de vista, para explicitar a sua tese, com certeza os parágrafos posteriores serão usados para desenvolver essa tese. É como se você ordenadamente respondesse as perguntas o que e por quê. O que eu penso, primeiro parágrafo, o primeiro e segundo parágrafo. Por que eu penso?
parágrafos do desenvolvimento. Portanto, explicitar a tese é uma maneira de garantir que o texto será desenvolvido. Alunos que deixam a tese para depois, contextualizam primeiro, citam um fato primeiro, para depois chegarem à tese, podem ter problemas de desenvolvimento do texto. Lembrando que a dissertação ela é aplicada para que você apresente e expresse seu ponto de vista. Portanto, a explicitação da tese é fundamental. Até porque, quando você utiliza a introdução para explicitar a tese, você acaba, e aqui está a outra parte, destacando um ponto de vista que será analisado posteriormente. É como se você comunicasse o seguinte ao leitor: olha, isso aqui é o que eu penso, agora eu vou desenvolver, presta atenção, sacou? Quer dizer, destaca um ponto que será analisado posteriormente. Essa é uma boa pedida. Alunos com grande dificuldade na produção da redação, eu costumo recomendar que faça 3 parágrafos, cara. Começo, meio e fim, a princípio, nas suas redações em casa, para que a partir daí vá ganhando confiança em colocar uma introdução, em desenvolver, em concluir. Percebeu? O seu rascunho tem que se produzir a partir dessa perspectiva. É o que eu falei, vai orientar todo o percurso do seu texto. Portanto, a explicitação da tese destaca um ponto que será analisado posteriormente. Agora, para quem vai problematizar de maneira mais complexa, quer fazer uma introdução mais ampla e etc., sempre há a possibilidade de fazer isso aqui, ó, contextualizar algo que sustentará a sua tese. Tudo bem? Você pode citar um fato, dar um dado, apresentar, quem sabe, até uma ocorrência, um evento da realidade que corrobora aquilo que você pensa e assim por diante. Portanto, a contextualização, lembrando, da tese que você vai defender no texto. Então perceba que, de uma maneira ou de outra, a introdução deve estar ligada à ideia central do seu texto, ou aquilo que você pode chamar de ideia núcleo. Uma boa introdução, ela possui quem sabe 2 parágrafos. A maioria das dissertações com a qual tenho contato, de alunos que se preparam para o Enem, acabam reservando a introdução apenas 1 parágrafo. Isso é livre, você escolhe, depende da estrutura que você vai seguir. Conseguiu elaborar a introdução, aí vem o desenvolvimento, o meio do texto. E eu vou explicar para você aqui detalhadamente o que é o desenvolvimento. Bom, então vamos tratar do desenvolvimento. Então falamos da introdução, discutimos, né, o que é a introdução, e a parte seguinte, imediatamente seguinte, é o desenvolvimento do seu texto dissertativo. Eu sugeri, entre outras coisas, né, que a introdução tratasse da explicitação da tese, do ponto de vista a respeito do tema. Portanto, a palavra desenvolvimento aqui corresponde basicamente em argumentar, produzir argumentação em favor dessa tese. Então, desenvolvimento para nós pode ser entendido como sinônimo de argumentação. E se você quiser, uma definição bem interessante para argumentação é a seguinte: argumentar significa elencar, compilar ideias logicamente na defesa de um ponto de vista, ou seja, concatenar ideias que defendam uma tese e tornar essas ideias críveis no sentido de convencer alguém. Foi o que nós falamos agora na introdução da aula sobre a ideia de que todo texto tem um enunciador e um interlocutor. A ideia é que você convença, produza persuasão para que o seu leitor passe a aceitar as suas ideias. Mesmo que ele não concorde com elas necessariamente, mesmo que ele não seja a favor dessas ideias, uma boa argumentação é aquela que, pelo menos, valida as ideias que apresenta. Ou seja, o interlocutor deve considerar válidas as ideias que ele acabou de ler, mesmo que não concorde com elas. Portanto, nós temos que nos respaldar na realidade. Durante o desenvolvimento, temos que trazer fatos, eventos históricos, juízos, testemunhos, raciocínios que transformem as nossas ideias e a nossa tese em algo crível, discutível e aceitável, portanto. O aluno deve ter cuidado no desenvolvimento
para não apresentar uma ideia fraca. O que seria uma ideia fraca? É aquela que um leitor crítico pode rechaçar prontamente, pode refutar rapidamente. É aquela ideia que não dialoga com o contexto do indivíduo. São ideias fracas, por exemplo, para se colocar no meio do texto, as generalizações, o senso comum, as ideias, digamos, socialmente dissipadas ou socialmente apresentadas, que tem até um fundo de verdade, mas que não resistem a uma argumentação simples. Portanto, lembre-se que a palavra aqui é embasamento sólido. Olha que bonito, hein? É isso que você precisa dentro do desenvolvimento do seu texto. Olha só então. Desenvolvimento é análise crítica da tese. Para vocês que usam a introdução para explicitar uma tese, o desenvolvimento é a análise crítica. É aquilo que eu tenho chamado aqui de desdobramento. Ou seja, desdobra a introdução por meio do desenvolvimento. Portanto, é uma análise crítica da tese, ou das ideias apresentadas na tese. Ou do ponto de vista, ou da ideia central, ou da ideia núcleo, chame como quiser. Como é que eu vou fazer essa análise crítica? Como fazer para analisar criticamente a tese ou o ponto de vista? Ora, você pode colocar no desenvolvimento muitas coisas. Juízos, raciocínios, justificativas diversas, tudo aquilo que vai corroborando a tese central. Por isso que eu chamei essas ideias de ideias que estão na órbita, as ideias satélites, porque elas estão em volta da ideia central, desdobrando essa ideia e, claro, embasando e corroborando. Não adianta colocar como uma ideia satélite uma ideia contraditória com a tese, uma ideia que, por exemplo, não afirma o que foi dito anteriormente. Isso é incoerência. Lembrando que todos os argumentos devem se ligar logicamente, visando a coerência do texto. Então, eu posso colocar também, você pode colocar fatos, e quando eu digo fatos aqui, são eventos da realidade. Fatos, eventos históricos, e muito cuidado, hein? Especialmente vocês que gostam de produzir redações com eventos históricos. É preciso que se possa citar com propriedade. Então, tendo dúvida, não podendo citar com propriedade, o melhor é evitar. Agora, você que tem conhecimento de história, um bom conhecimento e tudo mais, ora, pode usar eventos históricos e dados estatísticos, dados diversos que você tenha em mente para colocar no texto. Muito cuidado com citações que são aleatórias, citações que são genéricas, que o corretor não possa, por exemplo, verificar a fonte. Ah, vi numa revista, li num livro. Quer dizer, não, isso não funciona. A argumentação tem que ser impessoal, a argumentação tem que tratar de coisas que são discutíveis. Portanto, muito cuidado com isso daqui. E claro, o estabelecimento de relações lógicas entre os argumentos, certo? Os argumentos, portanto, devem estar ligados logicamente. Quantos parágrafos devemos dedicar ao desenvolvimento? Em geral, 2, quem sabe 3 parágrafos para desenvolver a ideia central. Uma boa redação é aquela que, a partir da tese, vai aprofundando na argumentação e cada vez mais vai corroborando a tese que foi apresentada. Entendeu? Então, o desenvolvimento deve servir como arcabouço de tudo aquilo que foi expresso como tese no primeiro parágrafo. Por isso que eu havia dito, né? Redações de 3 parágrafos, um para o começo, um para o meio e um para o fim, são redações que são muito básicas, né? Elas devem ser utilizadas como meio que visam aprimoramento. As redações nota 1000, por exemplo, em geral reservam 2 parágrafos para o desenvolvimento. Então já se prepare. Quando for montar o corpo do seu texto, você pode colocar um parágrafo para a introdução e 2 parágrafos para o desenvolvimento. E depois vem finalmente a conclusão. A conclusão, no nosso caso,
vai estar ligada à proposta de intervenção que nós vamos discutir aqui. Vou colocar então aqui na nossa lousinha informações sobre a conclusão. Vamos falar um pouco da conclusão. A conclusão, a parte final do texto, o seu fim, momento em que você vai concluir, depois da jornada de 2 dias de Enem, a sua redação, a sua dissertação. A conclusão, no caso específico do Enem, lembrando, no caso específico do Enem, ela estará ligada ao 5º critério. E eu comentei aqui com vocês já várias vezes nas aulas anteriores a importância do 5º critério, que é a elaboração de propostas de intervenção no problema do tema. Portanto, considerando que o tema de redação será uma problemática de ordem social, espera-se então que o aluno possa apresentar uma perspectiva de resolução desse problema. Então, em geral, as redações do Enem se concluem com essa proposta de intervenção, o que pode ser um fator facilitador para você. Ou seja, desde já você sabe, minha conclusão será uma proposta de intervenção. Então, o meu texto do Enem constará de uma introdução, no qual eu apresento a ideia central, um desenvolvimento, no qual eu desdobro essa ideia central de várias maneiras, e uma conclusão, na qual eu apresento uma intervenção no problema do tema, uma proposta de solução do problema. Então, vai lá. A conclusão do texto dissertativo, ela deve reafirmar o posicionamento apresentado na introdução e no desenvolvimento. Reafirmar o posicionamento aqui é aquilo que nós chamamos de lógica. Quer dizer, se você não reafirmar sua própria posição, você será incoerente. E incoerência será punida pelo critério número 3. Por isso, a conclusão ela precisa reafirmar aquilo que foi apresentado na tese e no desenvolvimento. Portanto, o primeiro dado é esse, ó. Reafirma o posicionamento. Isso é importante também porque a sua proposta de intervenção no problema, ela deve estar de acordo com aquilo que você considerou a perspectiva do problema. Você não pode simplesmente fazer uma proposta aleatória. A sua proposta deve necessariamente estar ligada à perspectiva que você lançou. Tudo bem? Então a proposta de intervenção deve estar coerentemente ligada ao seu texto. O que mais? A conclusão ela pode lançar uma nova perspectiva sobre esse problema, certo? Uma perspectiva diferenciada, que ressalte pontos positivos, que ressalte, digamos, o outro lado desse mesmo problema. Percebeu? A conclusão, portanto, cumpre o papel de apresentar saídas para o problema que foi apresentado. E claro, e aí vem a parte mais importante aqui, apresentar a proposta de intervenção no problema do tema. O aluno necessita apresentar essa proposta. Lembrando que a correção do Enem, ela trabalha com uma dicotomia. O que é uma dicotomia? Com 2 tipos de redações. As que apresentam proposta e as que não apresentam propostas. Sacou? Portanto, se você se esquecer de fazer isso, meu amigo, minha amiga, você vai perder 200 pontos que estavam lá à sua disposição. Então perceba que decidir fazer a proposta já é necessariamente se apropriar dessa nota. Agora, claro que só apresentar a proposta não basta. Quer dizer, falar assim, é preciso investir em educação para resolver esse problema. É preciso punir os criminosos. São propostas genéricas que não têm o quê? Detalhamento. Você pode usar uma proposta genérica, contanto que você coloque a forma ou a importância dela e de sua realização. Portanto, se você decidir, como vai decidir, não é? Fazer a proposta na conclusão, não se esqueça da importância de fazer a proposta com detalhamento. Ou seja, detalhar a maneira como a proposta vai se realizar. Eu costumo dizer que o detalhamento é uma resposta a essa pergunta aqui, ó. Como? Como essa proposta pode ser realizada? Como essa proposta pode ser implementada? Isso que é chamado de detalhamento. Quanto mais detalhamento, precisão a sua proposta apresentar, maior será a nota. Quanto menos detalhamento, mais distante da nota máxima você vai ficar.
Lembra que nós explicamos aqui como é que funciona? 200, 160, 120, 80, 40, 0. Para ficar mais próximo ao 200, então tem que elaborar uma proposta com detalhamento. Tudo bem? Que mais? Essa proposta deve apresentar respeito aos direitos humanos. E aí já falei para você. Bom, você não vai fazer isso, né? Não vai desrespeitar direitos humanos na redação do Enem. Lembrando que desrespeitar direitos humanos elimina a redação por completo. Então faça uma proposta crível, razoável, faça uma proposta que dialogue com o problema. Não precisa virar um formulador de políticas públicas. Não precisa fazer um projeto de governo. Não precisa. O que você precisa é simplesmente mostrar para o examinador que você sabe que determinado caminho pode resultar na solução do problema. Então, discutir política pública com profundidade, isso não é lugar da redação do Enem. A conclusão se constitui de um parágrafo no qual se apresenta uma proposta. E um parágrafo, gente, não é espaço para aprofundar de forma absurda uma proposta. Então vá lá, faça a proposta, mostre o detalhamento dela e conquiste seus 200 pontos. Tudo bem? O que você deve ter cuidado? Tenha cuidado, por exemplo, com aquelas propostas românticas demais. O que eu estou chamando de proposta romântica? É aquele aluno que salva o mundo no término do seu texto. Em vez de objetivamente tratar de algo que vai se realizar, por exemplo, investir mais em educação, uma educação mais crítica, que era a proposta da última redação que nós lemos aqui no nosso curso. Quer dizer, em vez de usar uma proposta objetiva, o aluno viaja e fica lá com pôneis e arco-íris, sonhando com um mundo melhor. Não é isso, tá? O que seria uma proposta que salva o mundo? Por exemplo, um dia o Brasil vai melhorar. Isso não é proposta, pô. Proposta é dizer como aquele problema pode ter a solução no contexto brasileiro. Isso é proposta. Então, cuidado para não salvar o mundo e ficar aí com a nota baixa nesse critério. Tudo bem? Então, nós passamos por introdução, desenvolvimento e conclusão. Apresentei algumas dicas do que você pode utilizar nessas partes do texto. E claro, não é? Lembrando que uma dissertação não é ciência exata, não é a aula do Bonfim. Portanto, você pode escolher outros caminhos, contanto que esses caminhos estejam totalmente direcionados à nota máxima. Então lembre-se, a dissertação necessita de organização. E essa organização corresponde à introdução, desenvolvimento e conclusão. Passamos por cada uma delas. Agora, talvez você sinta a necessidade de mais exemplos. Como é que isso funciona em bons textos? Então, a partir da próxima aula, vamos discutir a organização da redação a partir de exemplos objetivos. Perceba que a delimitação das partes da dissertação, ela é fundamental. A delimitação é fundamental. Quer dizer, se você verificar o que estamos desenvolvendo nessa aula aí, que você está assistindo, para usar o gerúndio, né, que você está assistindo, você percebe que a delimitar as partes é muito importante. Quer dizer, você tem que deixar claro na sua redação o que é a introdução, até onde ela vai, em que ponto começa o desenvolvimento, até onde ele vai, e em que ponto começa a conclusão do seu texto, que por fim chegará ao seu final. A delimitação das partes de uma dissertação é única responsabilidade do parágrafo. Ou seja, são os parágrafos e a boa distribuição deles que dará a delimitação adequada ao seu texto. Então, já que estamos aqui falando de partes da dissertação, desde já tenha em mente a importância de compreender o que é um parágrafo, quais são as melhores formas de estruturá-lo, ou seja, a estruturação do parágrafo. Qual é o melhor momento de começar um parágrafo, de terminá-lo? Quantas linhas um parágrafo deve ter? O que é o mais adequado? Qual que é a média de parágrafos nas redações nota 1000? Ou seja, desde já saiba a importância de compreender o que é parágrafo. Claro que no nosso curso tão especial aqui, não é verdade? Eu não vou te deixar na mão. Nós teremos aulas que vão tratar exclusivamente da estruturação do parágrafo, do que é um parágrafo e etc. Mas
você pode já se adiantando a essas aulas e quem sabe aí começar a, por conta própria, compreender o que é um parágrafo para aprimorar aqueles que você produz. Deixa eu dar então algumas explicações bem rápidas para que você possa associar a aula que acabou de assistir. Primeiro, o parágrafo é uma estrutura de organização e mediação. É o parágrafo que organiza um texto para o leitor. Você pode imaginar o parágrafo então como aquilo que vai produzir a mediação entre a ideia de quem escreve e o entendimento de quem lê. Sem o parágrafo, talvez um autor, um escritor de um texto, como você lá no dia do Enem, não tivesse maneiras de estruturar suas ideias de forma a ser compreendido pelo outro. O parágrafo, portanto, se torna uma estrutura básica de organização do texto. Portanto, você pode considerar que são sinônimos: parágrafo, mediação, parágrafo e organização. Sem o parágrafo não há organização textual, mesmo. Então ele é pré-requisito para um texto bem estruturado. E no que diz respeito ao tema dessa aula, que são as partes da dissertação, dentro desse preceito, você pode compreender da seguinte forma: o parágrafo é aquilo que vai delimitar cada parte da dissertação. Portanto, você terá parágrafo introdutório, parágrafo de desenvolvimento ou argumentação e parágrafo de conclusão. Cada parágrafo, portanto, delimitando uma parte do texto. E não há saída. E lembre sempre disso, que nós falamos aqui nessa aula que você assistiu. Essa divisão entre introdução, desenvolvimento e conclusão é uma divisão que necessitamos para compreender as coisas. Não é algo só da dissertação, não é só o texto dissertativo que é assim. Na verdade, todo o pensamento humano se dá dessa maneira. Logo, estruturar o texto com os parágrafos de maneira adequada é a sua obrigação, como alguém que escreve um texto que vai ser corrigido, que você pretende que seja entendido. Qual o tamanho ideal de um parágrafo, você me pergunta? Bom, aí há muitas respostas, mas cuidado com parágrafos muito curtos, 2 ou 3 linhas. Quer dizer, claro que pode haver parágrafos curtos, mas em geral são porque são parágrafos problemáticos. Por isso, procure o tamanho ideal ou adequado. Você verá que durante as nossas aulas eu vou te dar uma sugestão, dizendo que o parágrafo deve ter de 5 a no máximo 6 linhas. Alguns de 4 linhas já estão de bom tamanho, não importa. Mas importa que essa disposição adequada de parágrafos, que possuem o tamanho adequado, vão compondo o corpo estrutural de um texto dissertativo. E esse corpo, que eu chamei assim, estrutural, ele corresponde a essa divisão: introdução, desenvolvimento e conclusão, cada qual delimitada pelos parágrafos. Por isso o parágrafo é chamado de estrutura de mediação textual. É aquilo que organiza a ideia de um autor para o leitor. Portanto, não se esqueça dessa relação. Qual? O parágrafo dissertativo e as partes da dissertação. Então, quando você passar a fazer textos, a produzir seus rascunhos, a treinar a redação, tente planejar de antemão quantos parágrafos você colocará no texto, para que desde os seus primeiros ensaios, desde as suas primeiras práticas de redação, você já tenha em mente qual é a sequência de parágrafos que você lidar com mais facilidades. Há alunos que conseguem fazer um parágrafo para desenvolvimento, 2 para introdução, 1 para conclusão. Há alunos que fazem 1 para introdução, 2 para desenvolvimento, 1 para conclusão. Não importa, eles distribuem o parágrafo conforme as facilidades que possuem. Te convido então a descobrir as suas facilidades, treinando seus parágrafos. Esse foi o trabalho do momento. Acesse aí os nossos links para mais informações. Acompanhe os nossos cursos, aprofunde seu conhecimento e, acima de tudo, bons estudos e boa sorte!